Boa noite, gente. Olá, ótima noite a todos. 18 horas, um horário sagrado, né? Uma hora que tem todo um simbolismo e toda uma energia que nos faz um bem incrível, né? 18 horas. Desde criança que esse horário ele é muito reverenciado na minha educação, na minha família. 18 horas. E aí então eu trouxe para a gente refletir um pouco hoje a questão de como devemos praticar a gratidão. Esse livrinho aqui é de um escritor da Bahia, tá? Ele se chama Ney Wendel. Ney Wendel. Trabalha com artes cênicas, trabalha com dinâmicas de grupo e sempre voltado para o afeto. Eu achei interessante, inclusive esse livro aqui eu recebi de um aluno em 2015, no sábado à tarde. E quando terminamos a aula, quase 18 horas inclusive, ele me presenteou com esse livro, Praticando a Gratidão em Sala de Aula. E aí a gente vê que, de alguma forma, precisamos estar atentos e disponíveis para o exercício da gratidão. Isso é uma coisa que tem que acontecer sistematicamente, não por uma obrigação, mas por uma característica humana, a de sermos gratos. E na medida que a pessoa exercita a gratidão e incorpora esse comportamento como um comportamento crucial para o seu desenvolvimento, para o seu engrandecimento espiritual, inclusive, a forma de ver o mundo, de ver as pessoas, fica diferente. Fica mais interessante, fica mais contagiante e mais humana, porque nós somos seres humanos e nós somos energeticamente, emocionalmente, espiritualmente seres de conexão, seres de afeto, seres que se colocam à disposição do outro gratuitamente, não é? De uma forma assim muito natural e que deveria ser assim. A gente, quando exercita a gratidão da nossa alma para outra alma, há uma conexão fantástica, porque na medida que você é grato ou que você é grata e que o outro percebe que você está grato por um ato, por um gesto que ele fez para você, essa conexão, essa energia, ela fica numa dimensão vibracional muito interessante. Muito interessante. Observem que as pessoas gratas, inclusive as pessoas mais humildes e gratas, elas têm uma aura energética, elas têm uma condição de conexão com o sagrado e com elas próprias divina. É um calmante você estar com alguém que proporciona a você esse acolhimento e esse eterno estado de agradecimento, de gratidão. E aí eu e o Cláudio conhecemos uma pessoa que ela respira gratidão, que ela inclusive em todos os momentos, nos intervalos das atividades, ela agradece. Agradece pelo alimento, agradece pela sua vida, pela vida da sua família, pela vida dos amigos. E de uma forma tão genuína, que inspira a gente, que motiva a gente, que nos convida também a nos conectarmos sempre com a gratidão. É um comportamento genuíno do ser humano, né? Nós somos seres, desde sempre, voltados para o afeto, para a generosidade, para o acolhimento, desde sempre. Embora alguns digam assim, tá démodé, não se usa mais isso. Para que falar gratidão o tempo todo? Para que viver a gratidão? É cada um por si. É a lei de Gerson, né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e o outro é o outro, não me interessa. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim. Porque na medida que eu existo só para mim, automaticamente, em algum momento, eu vou experimentar o vazio existencial. Eu vou experimentar que a minha vida não tem um sentido maior.
não tem valido a pena. Ao passo que, quando a gente se conecta com o outro, visceralmente e emocionalmente com o outro passa a ter um peso substancial em nossas vidas, passa a ter uma outra compreensão e o afeto vai sendo desenvolvido de modo mais forte, mais sólido, mais verdadeiro e mais transparente. Então, aqui nesse livro da gratidão, do Neil Wendell, ele sugere várias dinâmicas com os alunos para exercitar a sensibilidade. Uma das dinâmicas que ele convida o educador para desenvolver com as crianças e também adolescentes é a dinâmica do agradecimento, tá? Então, a pessoa que recebe a cadeira de alguém deve dizer sempre muito obrigado ou muito obrigada. E nunca esquecer desse obrigado ou obrigada ao receber a cadeira. E aí vai fazendo essa dinâmica sistematicamente, e aqueles que vão recebendo a cadeira vão também doando um outro elemento da sala, e a pessoa que recebe vai também dizendo muito obrigado, muito obrigada. E vai exercitar o reconhecimento e valorização do outro, né? Isso é muito interessante. Há também uma dinâmica que eu uso bastante em meus treinamentos, é colocar as pessoas no grande círculo e um círculo menor dentro desse círculo maior. Então, eles vão ficar de frente um para o outro e o de dentro vai falar o seguinte, por exemplo, né? O de dentro é Cláudio e eu estou na parte de fora do círculo. Aí ele fala, Cérlica, eu te vejo. E eu respondo para ele, Cláudio, eu estou aqui. E aí vai seguindo de modo que todos os membros do círculo interno consigam reconhecer e valorizar a pessoa que está no círculo maior, no círculo que compõe, que está dentro do círculo interno. Então, assim, é uma dinâmica do acolhimento. Quando você aplica essa dinâmica, logo no segundo momento da turma, no primeiro momento também, se der, você percebe que eles começam a se olhar e a se reconhecer com mais inteireza, com mais responsabilidade, com mais afeto e com mais foco naquela pessoa que está falando com ele ou com ela. Sai do automático e fica focado naquela pessoa. É uma dinâmica muito legal e valoriza muito o afeto do grupo. É muito interessante. Como também pedir para que todos fiquem em círculo e peça que uns olhem para os outros, quem está ao seu lado, quem está distante de você, quem está no lado contrário, e depois pede para que eles fechem os olhos e fiquem de costas. Antes estão de frente, né, para o círculo, depois fica de costas. E vai pedir para que, aleatoriamente, alguém fale um aspecto que percebeu no colega ou na colega. Por exemplo, eu vi que a Cérlica deve estar com a blusa azul, com um brinquinho, alguma coisa assim, para a gente ver o nível de percepção das pessoas, sem eles saberem previamente, claro, né? Você faz o grande círculo, eles se observam um pouco, depois ficam de costas para o círculo, e eles vão comentar de olhos fechados sobre algumas pessoas do grupo. Isso também é valoroso, né? Porque você vai tentar lembrar, puxar da tua memória o que marcou de algumas pessoas desse círculo que convivem com você. E também lembrar que a própria figura geométrica círculo é uma figura mágica. Não tem início, não tem fim, não tem primeiro e não tem último. Estão todos ali na mesma base, na mesma plataforma, né? Todos no mesmo nível. Não tem maior e não tem menor. Não tem melhor e não tem pior. São todos uma conexão única. E o círculo também é legal porque quando você dá as mãos com os participantes, você sente que você passa energia, você recebe energia. Algumas mãos estão mais quentinhas, outras meio frias, mas você sente que o clima fica diferente. E se puder colocar um fundo musical, uma musiquinha instrumental também para despertar mais a sensibilidade, é muito melhor. É interessante. E quando eu recebi esse livro do meu aluno lá na Federal, aqui de Pernambuco, né, na UFPE, eu fiquei muito feliz porque eu vi que esta pessoa que me presenteou é uma pessoa extremamente grata.
ele não faltava nenhuma aula, anotava os aspectos relevantes da aula, depois comentava comigo no particular, se houvesse tempo. Uma pessoa muito sensata, muito genuína e ao mesmo tempo que ele chegava para mim, chegava também para os demais da turma. Então ele conseguiu conquistar nós todos de uma forma muito singela. Tanto é que esse ano era 2015, tá? Estamos em 2021 e até o momento a gente se fala por telefone, pelo WhatsApp. E é lindo porque o afeto ele foi plantado, né? E ele está hoje nesse formato maior, dando frutos. E essa turma foi uma turma muito especial na minha vida porque a gente estava sempre trabalhando o afeto, a inteligência emocional, as competências comportamentais que o mercado valoriza, não é? E aí a gente sentiu que realmente o conhecimento técnico apurado ele é valoroso para garantir a empregabilidade. É ótimo, mas não adianta você contratar alguém, né, para sua empresa só eminentemente técnico. Fica uma pessoa meio robotizada. E aí, às vezes, aquele que não é tão técnico, ele é tão afetuoso, ele é tão disponível para aprender, que se torna mais interessante. Por isso que o Daniel Goleman, né, e também o Howard Gardner, eles falam o seguinte, que a pessoa consegue um emprego, geralmente, pelas suas competências intelectuais, o saber fazer. Isso é crucial. Mas, em contrapartida, elas permanecem naquele emprego pela forma de lidar com as situações do cotidiano, que é o saber ser, que é o exercício visceral da inteligência emocional. Então, voltando para o livro, a questão de praticar a gratidão, né, o exercício do afeto, é um aspecto importantíssimo, porque a gente consegue exercitar a nossa humanidade e também prestigiar o outro, para que o outro, mesmo estando em alguma situação mais difícil, ele consiga fazer desabrochar nele ou nela o afeto. E tudo fica mais leve, fica mais colorido, os dias são mais interessantes, não é? A gente sabe que as pessoas gratas, elas têm uma disponibilidade emocional muito maior para com os demais. Quando aquela gratidão é latente, ela está lá existindo e existe naturalmente na pessoa, a gente reconhece por várias formas. Pelo jeito de olhar, pelo tom de voz, pelo toque da pele. A gente sente as pessoas gratas numa aura mais iluminada, mais cristalina e mais convidativa à aproximação. Então hoje, sendo sexta-feira, iniciando essa conversa às 18 horas com vocês, eu queria que a gente sempre prestasse atenção nessas questões do afeto, sabe? Do reconhecimento do outro, da responsabilidade que nós temos na relação com o outro. Na medida que você é você e que o outro é o outro, a gente pode ter uma interseção magnífica, né? Aqui no meio, essa interseção, eu tô aqui, você tá aqui. Mas aqui entre nós, há um espaço, há uma interseção que é comum a nós dois. E é esse espaço que nos convida ao exercício da nossa humanidade, é na interseção. Se eu vivo o meu mundo com os meus valores, com os meus conceitos, sozinha, e você vive o seu, com os seus conceitos, com suas prioridades, sozinha ou sozinho, a gente não está se relacionando. A relação só existe quando eu permito que na minha vida haja um espaço para o outro e ele também permite que na vida dele haja um espaço para mim. É nessa interseção que as relações humanas acontecem. Aí uma pergunta que talvez caiba, né? Como é que está a interseção na minha vida? Como é que está o espaço que eu reservo para o outro na minha vida? E o outro pode ser o par, pode ser um colega, pode ser um vizinho, pode ser um parente próximo, um parente distante, uma criança, um passante. Mas como é que está a minha atenção para com o outro? Isso é muito importante, que a gente observe na gente e que a gente também trabalhe os nossos entraves emocionais. Porque às vezes, na construção do afeto, a pessoa não consegue desenvolver as questões
do afeto em sua plenitude, a gratidão, o reconhecimento, né, a corresponsabilidade, não consegue desenvolver por questões de várias ordens, não é? Mas uma vez já crescidos, a gente tem que trabalhar as emoções em nossas vidas, tem que trabalhar o afeto em nossas vidas, para que consigamos entender o mágico e saboroso mistério e a experiência única chamada vida. Chamada vida. Então, dentro do possível, com meus grupos de trabalho, com meus alunos, né, e até com meus clientes também de recrutamento e seleção, eu tento praticar o exercício do afeto. Eu saio da forma mais burocrática de ser, mais técnica, para experienciar o afeto, para tentar usar da empatia e me colocar no lugar daquele cliente, daquele aluno, para então estabelecer um clima de sinergia entre nós e então a situação fluir com mais naturalidade. Isso eu acho importante e eu acho também bom cifrar, porque quando você constrói o afeto com a base muito sólida, né, com o concreto que realmente junta as peças e o afeto está lá de modo mais pleno, ele perdura toda uma vida. Perdura toda uma vida. Nós temos amigos, inclusive de infância, eu acho legal também citar esse fato, que graças à tecnologia a gente se reencontrou, amigos quando eu tinha 6, 7, 8 anos de idade, e eles também. E criamos um grupo, né, desses amigos de infância. E a pessoa que inclusive teve esse insight, essa ideia de criar esse grupo, ela é de uma generosidade, é de uma espiritualidade, uma afetividade muito maior que ela. É uma grandeza, assim, uma pessoa, é uma grande pessoa, tá? Ela não é uma pessoa grande, estatura mediana, mas ela é uma grande pessoa. E aí, então, ela conseguiu buscar, através de redes sociais, de Facebook, de Insta, conseguiu congregar o máximo de alunos, de colegas de turma daquela época. E hoje a gente se vê já grisalhos, né? Mais velhos. E éramos meninos e meninas naquele contexto do colégio. Meninos e meninas que brincavam, se relacionavam, tinham as tarefinhas de casa, tarefinhas de classe, trabalhos em equipe. E hoje a gente se reconhece como adultos, mães, pais, avós. E a gente ri muito de tudo isso, né? Porque o riso é também um fenômeno sagrado. Quando você ri para a vida, quando você ri para você, tudo fica mais bonito. Em qualquer situação, o riso ele é curador. Ele sara qualquer dificuldade maior. Ele é um lenitivo para a alma. É curador. Então a gente se encontra pelo WhatsApp, temos um grupo de amigos, a gente se encontra sistematicamente e resolvemos ano passado nos rever presencialmente. Mas foi um momento único, foi muito, muito gratificante, muito emocionante, muito, contagiante. Usamos todo o EPI necessário, umas 3 máscaras na bolsa, mais o álcool 70, mais o álcool gel, mais o distanciamento, que a situação naquela época pedia mais ainda. E foi um dia muito agradável. E foi tão agradável que terminou o dia, já era noite e a gente não percebeu. Porque estava o afeto imperando, estava a reciprocidade imperando, conhecendo os maridos, as esposas, filho também, que meu filho foi representando a nossa segunda geração. E foi um momento único, lindo, radiante. E isso aí traz o que para mim? Energia. Isso traz uma alma abastecida para voltar para essa vida do cotidiano da gente e lidar melhor com as vicissitudes, com as dificuldades que acontecem e que são inerentes à vida de qualquer um de nós. Então, quando você tem essa conexão com o riso, com a gratidão, com o afeto, com os amigos, com a família, inclusive, tudo fica mais leve, porque a sua humanidade se reconhece como ser humano, e a outra humanidade que existe no outro também consegue chegar até você sem usar máscaras.
paradoxalmente a situação atual, né? A gente está o tempo todo de EPI, de máscara, mas quando as almas se permitem, se partilham por N aspectos, a vida fica muito mais saborosa, a vida fica muito mais leve mesmo. A gente pode ter uma massa corpórea, um peso corpóreo de 100 quilos, mas pode ter uma alma de 1,5 kg, 2 quilos de leveza, porque é muito leve, né? E as almas leves são necessárias mais que nunca agora, porque a gente está vivendo um contexto extremamente, digamos assim, não convidativo. Um fenômeno que está estressando todos nós, adultos, crianças, adolescentes, idosos. Então, qual seria a minha válvula de catarse ou de compreensão maior dessa situação toda, para que eu conseguisse permanecer ainda bem, para estabelecer boas relações, sem muitas neuroses, sem muitos medos? Eu acho que nenhuma pode ser maior que essa daqui, ó. Que o afeto, né? O afeto, ele é curador. Ele é curador. Então pensa com você própria, como é que você está exercitando o afeto? Quais pessoas fazem parte do seu ciclo de amigos e de amores, de afeto mesmo, de paixão recíproca, de gratidão? Quais pessoas você consegue exercitar isso aqui com leveza? Porque é importante também que haja leveza na gratidão, né? Você não pode carregar um peso em cima de um fenômeno tão interessante que é o agradecimento. Então, quais pessoas estão com você nessa situação de afeto, de vida, do cotidiano? Não vale a gente ficar com alguém só porque aquele alguém pode me proporcionar uma situação X ou uma situação Y. Isso não funciona por muito tempo, não é? O que vale é a gente experimentar o prazer de viver, né? O prazer de se relacionar, e o prazer de poder contribuir para o bem-estar da gente e de quem está conosco. Isso é muito importante. Eu até diria que isso aí é sagrado, é muito sagrado. Então eu achei legal esse autor, né, que ele fala o seguinte: podemos aprender a praticar a gratidão. Olha que legal. Inclusive em sala de aula. Algumas pessoas não têm esse hábito de agradecer, mas elas podem aprender a exercitar e a praticar a gratidão. E que viver a gratidão é um caminho para abrir os corações. Viver a gratidão, segundo Ney, é um caminho para abrir os corações. E eu concordo plenamente, tá? Os corações de quem? Os nossos corações, das crianças, dos jovens, dos adultos que querem espaços onde vibre, né, onde sobressaia a amorosidade. Aprender a agradecer e a reconhecer o valor das pessoas e da natureza também, tá, gente? Sermos também gratos à chuva, ao mar, ao rio, às plantas. Houve um experimento, falando em plantas, que o cientista colocou algumas plantinhas, umas 5 espécies de plantas em alguns jarros, e no lado contrário desse espaço, desse laboratório, colocou mais 5 plantinhas diferentes em jarros distintos. Com as plantinhas da esquerda, ele só adjetivava palavras ruins: ódio, repulsa, medo, nojo, todos os dias, emanando para aquelas plantinhas palavras ruins: agressividade, intolerância, arbitrariedade, só sentimentos e palavras ruins, não é? Não gosto de você, você é uma planta feia, você não me acrescenta nada, não quero você em minha vida. E assim foi por uma semana. E nos vasos de cá, palavras de alento, de amor, de contentamento, de aproximação. Nossa, como você tá linda, que cheiro bom. Que verde bonito você tem. Que planta gostosa você é. Eu te amo. Eu sou grata por ter você aqui no meu convívio. Você me proporciona oxigênio, cheiro, beleza. E foi conversando com as plantas só coisas positivas. Sentimentos bons, energia positiva. E no outro grupo só coisas ruins.
Ao passo que depois de 20 dias, ele fez uma comparação desses jarros e claro que os que ele valorizou, as plantinhas que ele valorizou, enalteceu, que ele conversou com elas amorosamente, estavam mais viçosas, estavam lindas, com um verde escuro, brilhante, sabe, luminosas, radiantes, lindas. E energeticamente também, aqui ele colocou palavras pesadas, palavras feias, né? Sentimentos ruins, estavam murchinhas, estavam acabrunhadas, estavam pequenininhas. Então você veja que até os seres ditos assim, os seres de uma outra esfera da natureza, né? As plantas, seres vivos também, mas não conscientes, captam a energia da gente. É impressionante. E tudo vai nesse movimento da energia, né? E a palavra tem um poder enorme. A palavra, ela tanto engrandece, quanto empobrece, quanto diminui, quanto escraviza o ser humano. Então, essas técnicas de você exercitar a sua humanidade, exercitar a sua tolerância, que é muito importante, gente. A gente está vivendo, assim, um colapso emocional tão ruim, não é? Todo mundo está com um pavio tão curto, que explode com facilidade, que estoura no mínimo um estímulo assim, já vai para o outro assim, como quem vai para agressão, como quem vai para agredir, né? E a gente tem que rever isso aí, porque nós somos seres do afeto. Eu acho interessante que os animaizinhos ditos inferiores, né? Eles têm o maior cuidado com a sua própria prole, com a sua raça, é uma coisa instintiva, é muito bonito. São seres de afeto instintivamente. Cuidam, zelam, observam. E nós, seres humanos, teoricamente mais superiores, até hoje eu não entendo por que superiores, mas assim foi dito, né? A gente às vezes briga por tão pouco, a gente se descompensa por tão pouco, né? E a vida passa tão rápida, muito rápida. As coisas acontecem num piscar de olhos. Daqui a pouco já passou. E quando a gente se coloca à disposição da gratidão, é muito mais saboroso. Agora tem que ser uma coisa genuína, tá? Eu não vou ser grata para constar, para aparecer, para me mostrar para alguém. Isso não vai funcionar por muito tempo. Tem que ser um sentimento de gratidão genuíno, verdadeiro, que vem da sua alma, do seu cerne, para você e para as outras pessoas. E quando você passa a exercitar a gratidão, por tudo inclusive pelos momentos mais difíceis, agradecer por eles também, porque certamente eles vão proporcionar a você e a mim um desenvolvimento maior, uma compreensão melhor de que nem tudo são flores, mas que pode ter sempre sabores, tá? Então, agradecer também as experiências mais sofridas, mais nevrálgicas. Agradecer por elas também. Porque quanto mais a gente agradece, mais o mundo também agradece e as coisas boas acontecem. Haverá percalço? Claro que haverá, como há percalços, né? Na minha vida, na sua vida. Mas não vamos perder o foco da gratidão, sempre, como eu reforço para vocês, no exercício HAD. Hoje, sermos gratos, amanhã, ainda mais gratos, e depois, muito, muito mais gratos. HAD, hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. E você vai percebendo que fica tudo mais leve, tudo mais colorido aqui, sabe? Porque na medida que a gente consegue expressar o nosso afeto, que a gente consegue mostrar o nosso real interesse pelo outro, o outro passa a ter um valor substancial para a gente e a gente para ele também. Fazer as coisas só no automático, no quantitativo, esquecer do qualitativo, isso vai um dia nos fazer muito mal. Então é importante que você tenha essa disponibilidade do afeto, que você consiga naturalmente mostrar o seu afeto, o seu interesse, a sua atenção para com o outro e o exercício da empatia.
Você tentar se colocar no lugar do outro e tentar sentir como ele está sentindo. E se for o caso também, viver com ele aquela dor, naquele momento, naquele contexto. Ser um ombro que acolhe, né? Ser uma pessoa que está disponível afetivamente para dividir a dor do outro e também a sua própria dor. É uma construção contínua, é um exercício diário, mas é muito prazeroso. Muito prazeroso. Eu acho muito gratificante quando eu encontro pessoas em minha vida que eu não os via há 10, 15 anos. A gente se reencontra e parece que foi ontem. O tempo passou, né? O aspecto da gente muda, a tez muda, mas a alma, a essência da gente fica lá, daquela forma, daquela coisa mais nossa marca espiritual está com a gente desde sempre. Então, pode-se passar os anos, cronologicamente falando, pode-se passar, e eles passam porque o tempo é veloz, mas quando você tem um afeto já estabelecido em momentos passados e muito bem alimentado, passe o tempo que passar, quando há o reencontro, todo o amor que há nessa vida, ele transborda. Transborda e é contagiante. Quando você dá amor, você recebe amor. Quando você tem interesse pelo outro, você também se sente acolhida pelo outro. Tudo é uma questão de conexão, né? A gente vai se conectando com o bem, com as pessoas, com interesse por elas. Um interesse genuíno, tá? Não é um interesse com segundas intenções. É um interesse genuíno. Sheila, me dá o prazer enorme, meu amor, de entrar comigo aqui nesse espaço? Pode ser? A questão da gratidão. A conversa é sobre gratidão, minha irmã. Que é uma pessoa super grata também, que para mim é uma honra estar aniversariando amanhã, não é isso? Então vamos, se você quiser falar comigo sobre o que você acha da gratidão, eu vou te agradecer imensamente, muito. Pode ser? Deixa eu ver se ela vem. E assim a gente vai seguindo para que as coisas aconteçam nesse formato do exercício diário, gente. Deixa eu ver se ela tá aqui disponível, a gente nem combinou, tá bom? É Sheila. Vê se ela vem. Então, que nós consigamos pensar nessas questões do afeto, da gratidão, da generosidade, de espalhar por onde nós passarmos o exercício e a prática da gratidão. Será que ela conseguiu vir? A gente nem combinou, tá? De repente ela tá fazendo uma outra coisa, tá preparando o material dela também. E foi assim uma coisa mais surpresa. Mas a proposta era essa realmente, sabe? A gente entender que se estamos aqui de passagem, que seja uma passagem muito interessante pra gente, para quem convive com a gente. Que seja assim uma passagem contagiante, energizante. E que também possamos até inclusive, em meio à gratidão, pedirmos também um pouco de atenção. Pedirmos colo, pedirmos esse carinho. Nós somos seres de afeto, generosidade, reciprocidade, resiliência, parceria, não é? Então, se de repente um momento para mim está difícil e eu tenho um colo que pode me acolher também, que maravilha, que coisa boa. Fica muito mais leve tudo, fica tudo muito mais assim, gostoso de se viver, né? Você saber que você construiu uma áurea de energia do bem e que o bem por si só também retorna para você. Então eu trouxe o nosso colega baiano, aqui a foto dele. É o Ney Wendel, tá? Que tem toda a vivência em artes cênicas. Ele também é arte educador. E todo o projeto de trabalho dele, desde que ele terminou a graduação em artes cênicas, é voltado para a questão das relações humanas e a ênfase dele é na gratidão. Então, se quiserem depois saber um pouco mais sobre ele, como é que se consegue esse livro, não é? Vocês me procuram aqui, que eu passo o recadinho para vocês e a gente vai tentando valorizar e desenvolver essas competências tão necessárias, que são as competências emocionais, não é? Inclusive a generosidade, a gratidão, o afeto, o acolhimento. Nossa, isso aí
é mais do que o plus, é o máximo da experiência humana. E a ideia então é essa, tá certo? Tenham um bom final de semana, uma noite esplêndida, que possam sentir os cheiros que a vida oferece, os sabores, os gostos, os amores e a gratidão. A gratidão. Então segue um pouquinho aqui do meu coração para vocês e que possamos todos, né, exercitar esse fenômeno tão grandioso nas relações humanas, a gratidão. Sermos gratos, né, Karina? Karina chegando também agora, fazendo um trabalho belíssimo na autoestima das mulheres, trabalhando, sabe, repaginando, maquiando as faces, maquiando também de alguma forma a alma da pessoa, ela fica mais acesa quando vai para Karina. Cláudio, uma pessoa muito grata, Cláudio é sempre muito grato a tudo que acontece, muito conectado com o divino, gente, isso é muito legal. As pessoas gratas de verdade, elas têm uma conexão grande, imensa com o sagrado. Entendam, eu não me refiro à religião, eu me refiro a uma instância maior que é responsável pela criação de tudo isso. Então, as pessoas gratas, elas têm essa conexão com o sagrado e automaticamente existe a lei da atração, não é? As pessoas gratas se conectam, se encontram, o universo presenteia umas às outras. Fica tudo mais bonito. Paula, minha querida, bem-vinda, meu amor. A conversa aqui é sobre gratidão. Bem-vinda. A gente tá quase terminando, Paula. É outra pessoa que me passa uma energia linda e que tem uma história de vida maravilhosa. Muito linda a história dela, muito bonita, de superação, de gratidão e de amorosidade. Essas pessoas que conspiram para o bem e que fazem bem para a gente, é bom a gente ter do nosso lado. Nem que seja por essa telinha, mas saber que a gente está numa conexão próxima, numa sinergia, as moléculas estão confluindo, né? Gratidão sempre, né, Paula? Sempre, 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 Paula. E a gente tem que entender que em tudo devemos agradecer, em tudo, tá? Para que consigamos assim burilar essa massa bruta que somos nós inicialmente e tentarmos nos aproximar de uma pedra mais preciosa, que são um diamante, não é? Que são um diamante. Só não nos esqueçamos de que é importantíssimo exercitar o afeto, a gratidão, o acolhimento e respeitar, claro, inclusive, as diferenças individuais, tá? Não é porque eu penso de uma forma, eu quero também que você pense como eu penso. Isso aí é você tirar a singularidade do outro, né? A individualidade do outro é sagrada, tanto quanto a sua, quanto a minha. Respeitar os espaços, a forma de viver de cada um de nós, mas sempre buscar convergir para a sinergia, para o encontro de cada molécula que é cada um de nós. A gente conseguir confluir para essa molécula maior, para fazer uma grande substância cósmica, cheia de energia do bem, cintilando, uma constelação de luzinhas, praticando, exercitando a gratidão. Isso é muito importante. Agora mais que nunca, porque algumas pessoas não aprenderam nem pela dor. Como é que vão aprender? A situação está aí, houve muitas perdas, né? Perdas concretas e perdas também emocionais. E se a pessoa não consegue se burilar nesse tsunami, vai conseguir se burilar como? Se não aprendeu com a dor, como é que vai ser? Né? Com amor também, inclusive, muitos não aprendem com amor. Mas aí é uma questão do outro. A gente também não pode se comprometer na construção do afeto do outro. Claro que, se a gente dá o melhor da gente para o outro, vai contribuir sobremaneira para que ele consiga construir o afeto nele ou nela. Mas nós não somos responsáveis pela condução do afeto da vida do outro. O outro deve responder por si. Nós somos responsáveis para que consigamos dar o melhor da gente para o outro. Na maior dificuldade da minha vida foi que aprendi mais. Exatamente, Paula, exatamente assim. Nos momentos de mais percalço, de mais dificuldade, a gente ou aprende, né, Paula? Ou aprende. Não tem uma outra opção.
A gente aprende. Inclusive, Paula, eu estou muito grata a você pela oportunidade que eu vou ter dia 17, às 20 horas, com seu filho. Um ser humano lindo, inteligentíssimo, conectado com as coisas do bem, artista. Gente do céu, que menino do bem, da luz. Lucas, a gente vai estar juntos dia 17 às 20 horas. Depois te passo a arte desse encontro, viu? Maravilha, Paula. E é isso, Karina. Vamos trabalhar o alto amor, trabalhar o amor ao próximo, trabalhar o cuidado, trabalhar a estima. Todos os sentimentos bons para que consigamos ser plantinhas também radiantes, né, no final do dia, e a gente consiga também contagiar com a nossa leveza, com o nosso espírito, com as nossas ideias. Não seria uma coisa de impor nada para ninguém, porque isso não é uma situação natural, mas seria a ideia de conspirar todo mundo para o seu bem, trazer o bem dentro de você, para mim, de mim para você, e a gente vai aprendendo uns com os outros, ensinando uns aos outros, e lógico que quando todo mundo conspira para o bem, exercita sistematicamente a gratidão. Mais uma vez, lembrem desse livrinho do Neil Wendell, né? A gratidão. A gente vai se conectando só com histórias de afeto, coisas boas, sabe? Que engrandecem a sua compreensão do mundo, a sua compreensão de si próprio. E aquela historinha, né, do turista que chegou lá numa cidade longínqua e queria conhecer o sábio do lugar, que era muito comentado que havia um sábio naquele lugar. Aí ele perguntou a um, perguntou a outro como é que chegava na casa do sábio. Aí alguém foi informando, o outro também foi informando, e ele colocou a mochila nas costas, foi e conseguiu chegar nessa casinha do sábio. Uma casinha bem simples, né? E a porta estava entreaberta. E o turista, né? Ele chegou, aí disse, olá, eu soube que havia um sábio aqui nessa cidade. É o senhor? E olhou assim para o senhor, estava no banquinho bem acanhado, de madeira, bem simples, né? Ele falou, de fato, comentam que eu sou o sábio daqui da cidade, mas eu sou apenas uma pessoa que mora aqui há muitos anos e tem algumas coisas para contar. Eu, inclusive, tenho alguns ensinamentos também para trocar com vocês. Aí o turista olhou para casa, olhou para tudo assim, disse, mas é aqui que o senhor mora? Aí o sábio falou, é aqui que eu moro. Um banquinho, uma lamparina assim de quina, bem simples, uma coisa muito simples, muito rústica. Aí o turista perguntou para o sábio, mas cadê seus móveis? Cadê suas coisas? Aí o sábio, de pronto, respondeu, e cadê suas coisas? O turista falou para ele, mas eu estou aqui de passagem, só estou aqui de passagem. E o sábio retrucou, eu também estou aqui de passagem. Percebem? Então, de repente, uma casa cheia de coisas, cheia de móveis, cheia de tudo, mas falta alma. Falta alma nessa casa. A gente fica muito preocupado em ter as coisas materiais, ter, em detrimento do ser. Então, ele disse para o turista, eu também estou aqui de passagem. Olha que humildade, olha que sensibilidade, não é? E o livro, Paula, é Praticando a Gratidão em Sala de Aula. O Neil Wendell, que eu posso depois te falar no direct, né? Ou no nosso WhatsApp. Como é que se pode conseguir esse livro aqui? Que eu recebi de um aluno em 2015 na Universidade Federal aqui de Pernambuco. É super legal, é uma leveza maravilhosa. Eu mostrei ao grupo anteriormente, Paula, a foto do rapaz que fez esse livro, tá? Que é um arte educador, o Neil Wendell, de Salvador, da Bahia. E assim a gente vai conseguindo seguir nessas histórias da vida real, exercitando o belo, o bom, o lúdico, porque também é bom brincar de viver, né? Se ficar uma coisa muito tensa, muito teórica, muito... Pelo amor de Deus, relaxa, inspira, respira, né? Não pira, mas inspira, respira e segue o jogo, segue a vida, porque sempre continua a dizer que ela é bonita. Ela é muito bonita. Então, que a gratidão que existe em mim também chegue a gratidão que existe em vocês. Assim desejo, tá? Um ótimo final de semana para todos.
E vamos buscar, sim, esses livros de autoajuda, do afeto, do bem, da generosidade. Eu te passo daqui a pouquinho no teu WhatsApp, Paula. E gratidão, gente, tá? Um bom final de semana e que tudo fique bem para todos. E vamos somar nossas energias para ficar uma constelação linda, iluminada e contagiante de afeto. Boa noite, gente. Bom final de semana. Eu te passo depois, daqui a pouquinho, Paula.